A audiência é resultado da aprovação dos requerimentos de número 19 e 21, de minha autoria, deputada Érica Cocai. Eu queria agradecer muito a presença das senhoras e senhores, expositoras e expositores nesta audiência. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós vamos passar para que os nossos convidados e convidadas possam fazer uso da palavra por um período de 8 minutos. Em seguida, nós passamos para os parlamentares que aqui estiverem e depois para as considerações finais dos nossos convidados e convidadas. Então, feito isso, eu queria muito agradecer a disponibilidade de todos e todas de aqui estarem e, de pronto, passar logo a palavra, anunciar que nós vamos estar com o Marcos, que é especialista em aleitamento materno, com a Charlene Borges, que é a liderança nacional do Movimento Lactantes pela Vacina, do Vitor Bertolo Gomes Porto, que ainda não se encontra, mas que confirmou a presença, que é técnico do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Janine Selva Ginani, que é coordenadora de Saúde da Criança e Aleitamento Materno da Secretaria de Atenção Primária, Dalana de Lourdes Aguiar Lima, coordenadora geral de ciclos da vida da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Júlia Maia Almeida, integrante do Movimento Lactantes pela Vacina, Sônia Salviano, médica pediatra, e da deputada Arlete Sampaio. Então, portanto, ainda no aguardo da presença de Janine e Vitor, nós já vamos dar início, então, à nossa audiência pública, agradecendo mais uma vez e lembrando que hoje é o aniversário da deputada Arlete Sampaio e nós desejamos muitos anos de vida e desejamos muitas felicidades e agradecemos muito pela sua participação tão decisiva e tão permanente na defesa dos direitos, na defesa da democracia, na defesa da cidadania, na Câmara Legislativa e na sua vida cotidiana. Parabéns, deputada Arlete, pelo seu aniversário. E passamos, então, a palavra ao Marcos de Carvalho, que é especialista em aleitamento materno. Bom dia a todas. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Vocês conseguem ver a tela? Já está projetado. Obrigado. Agradeço muito a deputada Érica Cocai e parabenizo a Câmara dos Deputados, essa comissão do direito das mulheres, e parabenizo também as lactantes pelas vacinas. Graças a elas a gente está aqui. Eu vou fazer uma apresentação de 8, 10 minutos para não ser enfadonho. As crianças não podem usar máscaras e nem usar protetores faciais. As crianças não podem ficar em distanciamento social, né? As crianças não estão na faixa etária de tomar a vacina contra a Covid. Elas poderiam tomar, mas não há vacinas para elas no momento. E no Brasil, a gente tem apresentado mortes de bebê por Covid que podem chegar a mais de 1.600 mortes. Crianças, então, não têm alta vulnerabilidade para a doença, como os idosos, mas não têm risco zero. A desigualdade, os problemas de assistência à saúde contribuem para esse índice. E o Brasil é o segundo país com maior morte de crianças por Covid. Isso é muito assustador. Isso é um levantamento feito pelo jornal Estadão, leva em conta países com mais de 1.000 mortes por milhão de habitantes e que tenham pelo menos 20 milhões de habitantes. E você vê aqui que o Brasil se encontra no segundo lugar, apenas atrás do Peru. Essa foi uma recente pesquisa publicada agora no dia 7 de junho. Isso é estarrecedor. E se a gente for analisar essas mortes, a gente vê que os bebês de até 2 anos
foram as principais vítimas, correspondendo a 32,7% dessas mortes analisadas por crianças. Então, os lactentes estão morrendo por Covid, né? Justamente, lactente é aquele que mama no peito. E outra recente publicação, agora do dia 22 de junho, mostra que a Covid tende a manifestar-se de forma diversa em organismos infantis. Esse é um dos dados presentes no relatório que mostra como ocorrem as patologias dos quadros graves, muitas vezes fatais, de Covid em criança. Isso foi uma pesquisa do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, mostrando a gravidade da Covid na criança. E a gente está com uma nova onda da Covid que pode ser catastrófica para o Brasil, é a terceira onda. E com uma vacinação lenta, apenas 12% da população tem 2 doses, ou seja, encontra-se imunizada contra a Covid. O isolamento social é baixo e novas variantes se apresentam, como a variante Delta, que já está causando morte no país. Então, por isso que esse movimento Lactantes pela Vacina trouxeram um tema espetacular, que é o poder imunológico do leite materno. Ou seja, o leite humano não é só um nutriente. A glândula mamária humana faz parte do sistema de defesa orgânico contra infecções, contra vírus e bactérias. Isso está descrito há muitos anos. O leite materno tem agentes e funções antimicrobianas. Por exemplo, a gente tem aqui a IgA secretora, que faz uma blindagem antigênica em todas as mucosas. E a vacina da Covid possibilita a fabricação dessa IgA secretora pela mãe. O leite humano tem fatores antirrotavírus, fatores que impedem uma enterovirose. Você tem lipídios que fazem a destruição do envelope dos vírus. Então, é muito importante o leite materno ser visto como uma proteção imunológica. O leite materno é um líquido vivo, ou seja, tem glóbulos brancos presentes no leite materno. Você tem macrófagos que produzem interferon e estocam a imunoglobulina A, que é o anticorpo IgA. Você tem neutrófilos que fazem fagocitose de bactérias. Você tem linfócitos B que produzem imunoglobulina, que é os anticorpos que são a IgA secretora. Então, isso é evidente. Então, leite materno é poder. Tem muita chance de proteger a criança. E o lactente humano, ele nasce desprotegido. O bebê só vai conseguir anticorpos satisfatórios em torno de 12 meses de idade. Então, tem que haver uma transferência de anticorpos maternos, ou seja, há uma transferência imunológica materno-infantil para proteger esse ser tão imaturo que é o mamífero humano. Já está descrito há muito tempo, desde 1977, o ciclo enterobronco mamário, que parece complicado, mas não é. Ou seja, quando a mãe ingere, fala, ela ingere os vírus da Covid, por exemplo, e esses vírus chegam no intestino, nos órgãos de defesa intestinal e produzem linfócitos contra esses vírus. E esses linfócitos caem na corrente sanguínea e vão para a glândula mamária e são transferidos para o bebê. A mesma coisa quando ela respira. Quando ela respira um vírus, uma bactéria, os órgãos de defesa do pulmão produzem linfócitos B que caem na corrente sanguínea e vão para a glândula mamária e são transferidos para o leite materno. Então, você vê como existe uma proteção espetacular da mãe para o bebê. Então, vacine 1 e imunize 2 é correto. As lactantes deveriam ser prioridade para receberem as vacinas contra a Covid, porque a gente tem vários estudos que confirmam que as mães que estão amamentando e tomaram a vacina contra o coronavírus transferem esses anticorpos protetores para os seus bebês.
Eu fui chamado a atenção de colocar vacine 1 e imunize 2, como se imunize estivesse errado, mas não está errado. A gente tem a imunização ativa, que o organismo é estimulado a produzir anticorpos pelo contato direto com o antígeno, ou por doença, ou pelas vacinas. Mas a gente tem também um outro tipo de imunização, que é a imunização passiva, ou seja, quando o organismo recebe anticorpos prontos produzidos por outro organismo. A imunização passiva natural é a amamentação, mas você pode ter o soro também, como se a gente tem o soro antiofídico, o soro antirrábico. E estão produzindo soro com o leite materno também, porque o leite materno tem esses anticorpos. Então, está correto falar da imunização passiva provocada pela amamentação. Desde maio de 2020, a gente publicou no nosso site, começaram os estudos para detectar anticorpos em mães com coronavírus ou mães vacinadas, porque esses anticorpos IgA, IgG, IgM já existiam para outras doenças, né? Felizmente, a gente já tem vários estudos internacionais. Por exemplo, as mães vacinadas com a vacina da Pfizer e da Moderna passam anticorpos aos seus bebês pelo leite. Isso foi um estudo em Tenerife, na Espanha, né? Mostrando que 90 mães que amamentam protegeram os seus bebês e não apresentaram nenhum problema tendo recebido essas vacinas. Esse é um outro estudo publicado recentemente também, que fala da proteção causada por mães com infecção com SARS-CoV e que se recuperaram. Então, destaca a relevância da transferência de vírus do SARS-CoV, que proporcionaria imunidade passiva à amamentação dos bebês e protegê-los contra a Covid. Então, isso já está delimitado também. Esse é mais um estudo. E a gente tem muitos outros estudos. Esse é um outro estudo falando da importância da amamentação para proteger contra o SARS-CoV. É um estudo brasileiro, pelo pessoal de São Paulo, está aqui a tradução, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, apontando os benefícios de manter a amamentação durante a Covid. Por quê? Porque o leite materno, além de transferir anticorpos para o bebê, também fornece moléculas bioativas com ação antimicrobiana, como caseínas, lactoferrinas, proteínas do soro e triptofano. Então, foi uma revisão de mais de 100 estudos, sugerindo, então, que o leite materno fornece anticorpos para os recém-nascidos. Então, a gente tem bases epidemiológicas e imunológicas que favorecem, que sustentam esse pleito, né? Esse é um outro estudo mostrando que há uma resposta robusta do SARS-CoV, ou seja, há uma produção de IgA secretora, que é um anticorpo dominante no leite materno após infecção, e isso é esperado na maioria das lactantes, né? Então, mães que amamentam não só podem ser vacinadas, como devem ser vacinadas contra a Covid. Esse é um outro estudo também em Israel, com 84 lactantes, e que provou que há anticorpos no leite materno com forte capacidade neutralizante, indicando uma proteção para os bebês, com um pico de 15 dias após a vacina e se mantém. Ou seja, que nem a mãe fica mais protegida 2 semanas após a vacina, os bebês também ficam protegidos 2 semanas após. Então, lactantes amamentados por mães vacinadas contra a Covid ganham proteção. Esse é um outro estudo publicado pelo Jornal de Obstetrícia e Ginecologia Internacional,
avaliou a resposta vacinal em 131 gestantes e lactantes imunizadas com as vacinas da Pfizer e da Moderna, com produção significativa de anticorpos e passagem pela placenta e pelo leite materno para os lactentes. Esse é um outro estudo também que encontrou resposta semelhante aos estudos anteriores, que demonstram altos níveis de produção de anticorpos IgA e IgG no leite materno por até 6 meses após a vacinação. Então, a vacina da Pfizer-BioNTech confere proteção contra a Covid também a bebês amamentados. Então, há um benefício imunológico potencial para esses lactantes, né, de bebês lactentes, até 80 dias após a vacinação contra a Covid. Então, é uma ferramenta que a gente deve utilizar. Eu já tenho recebido perguntas. Mas qual é a vacina melhor para proteger o lactente através da amamentação? Todas as vacinas são boas, porque todas as vacinas geram anticorpos nas mães lactantes e transferem esses anticorpos para o bebê. Então, lactantes pelas vacinas, muito obrigado pela atuação de vocês, vocês têm toda a razão, contem com o nosso apoio. E tem mais, o Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja até 2 anos ou mais, de forma exclusiva os primeiros 6 meses. Então, não é correto a gente limitar que as lactantes com bebês até 1 ano sejam vacinadas. O ideal é que seja bebês com até 2 anos ou mais. Então, aqui no Rio, começa hoje as mulheres lactantes a receberem as vacinas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcos, que nos trouxe uma série de dados que mostram a oportunidade desta luta para a inclusão das lactantes no programa de imunização e que nos remete à importância deste movimento das lactantes pela vacina, que, aliás, foi uma provocação do movimento das lactantes pela vacina, que nos fez estar aqui realizando esta audiência, mas não só, também termos aprovados nesta comissão um projeto de indicação ao Ministério da Saúde para que inclua as lactantes no Plano Nacional de Imunização, com a prioridade que é devida à vida, e nós estamos ali protegendo nossos bebês também. Os dados do Dr. Marcos, eles pontuam o 2º país com maior número de mortes de bebê. Então, portanto, é preciso que nós reajamos a tudo isso. E também, a partir da provocação do movimento das lactantes pela vacina, é que nós também queremos aqui realizar uma discussão sobre uma política nacional para as lactantes, uma política nacional para as mães de bebês e, ao mesmo tempo, para as lactantes, que vai envolver uma série de aspectos, de políticas da saúde, políticas da educação, políticas de assistência e tantas outras políticas necessárias para que haja a proteção aos nossos bebês e os direitos assegurados às lactantes. Pergunto e digo à deputada Arlete Sampaio, mais uma vez lhe parabenizando, que no momento que a senhora desejar fazer uso da palavra, basta avisar. E passo nesse momento para Charlene Borges, que é da liderança nacional do movimento Lactantes pela Vacina. Bom dia a todas, todos. Eu vou pedir quero cumprimentar, a todos os presentes nessa audiência, na pessoa de Vossa Excelência, a deputada Érica Cocai. Eu queria requerer a inversão da ordem de fala entre mim e Júlia, porque ela vai fazer uma contextualização do movimento e eu vou entrar com alguns fundamentos complementares depois. Então, acho que é importante que ela fale antes de mim. Queria pedir a Vossa Excelência isso. Não tem nenhuma dificuldade, nós podemos passar para a Júlia e depois da Júlia para o Vitor, que é técnico do Programa Nacional de Imunização. Podemos trabalhar com essa ordem. Então, passo para a Júlia Maia Almeida, que é integrante do movimento Lactantes pela Vacina. Bom dia a todas e todos. Agradecemos muito à deputada Érica pelo apoio, assim como o doutor Marcos, a doutora Sônia, que estão aí sempre falando e nos apoiando aí nas redes.
Eu me chamo Júlia, eu sou mãe de Juca, de 11 meses, e de Anaís, que já tem 23 anos. Eu vou falar aqui brevemente sobre como surgiu o nosso movimento. Nós somos mães aqui do estado da Bahia e, assim, já comentávamos desde do surgimento das primeiras pesquisas sobre a passagem dos anticorpos, né, através do leite materno. A gente já comentava um pouco sobre esse assunto. Charlene também, no seu trabalho, já estava atenta a essa discussão, a questão, né, das gestantes, das puérperas e das lactantes com relação à imunização. E nós recebemos uma notícia nas mídias aqui de Salvador de que seria iniciada a vacinação para gestantes, puérperas e lactantes. E foi um alvoroço, e aí todo mundo foi procurar seus médicos para fazer os seus relatórios, e aí, com curto espaço de tempo, nós recebemos uma errata dizendo que não estaríamos inclusas, e aí fomos perguntar, né, nas redes para os nossos gestores, e nessa interação descobrimos que nós, na verdade, já estaríamos contempladas pela CIB local, e aí nós nos mobilizamos para poder permanecer, né, que aquele direito fosse cumprido conforme a própria comissão intergestores bipartidos já tinha determinado aqui para o Estado. E foi assim que tudo começou, e nós conseguimos rapidamente, em uma semana, iniciar essa vacinação aqui na Bahia. Foi muito emocionante, trouxe muita esperança para os nossos corações de mães, né, de mulheres que estão aqui, como todas as pessoas nesse país, vivendo, né, essa pandemia tão cruel, né, tão dura para todos nós. E nesse momento, mulheres de outros estados começaram a nos procurar para entender, saber como nós tínhamos feito. E aí foi, como a gente sempre fala, é um movimento 100% orgânico. Ele aconteceu porque ele tinha que acontecer, porque a gente precisava que ele acontecesse. E hoje nós temos representações em 26 estados. A gente só não está com a representação no estado de Roraima. Temos mulheres do Brasil inteiro que se uniram, mães comuns, pessoas que estavam nas suas casas e que resolveram se mobilizar, né, em busca desse direito, em busca de um pouco mais de segurança para a vida dos nossos filhos. Então, o movimento hoje, ele está em 26 estados no Distrito Federal. Nós já temos vacinação acontecendo. A Bahia agora não está mais vacinando por conta de uma determinação onde só se vacina por idade agora, né? Os grupos prioritários foram excluídos, mas nós temos Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro começa hoje, cidades de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul já estão vacinando lactantes. Santa Catarina tivemos uma vitória imensa, onde já de cara todas as lactantes foram incluídas, né? Já com escalonamento de faixa etária dos lactentes. Parabenizamos muito aí também o governo de Santa Catarina por essa iniciativa. E hoje a nossa luta segue, né, para que isso seja, que nós sejamos contemplados no nível nacional, porque muitas vezes, por exemplo, estados contemplam através da CIB, mas nem todos os municípios conseguem vacinar. Então é uma luta, né, que nós estamos travando aí para que a gente possa proteger os nossos filhos com essa bênção, essa ferramenta incrível que é o leite materno, né? Então, como a deputada Érica também falou, nós temos em vista que esse é o início de uma luta, né? Charlene vai falar melhor sobre isso, e o que a gente tem se deparado muito é com a invisibilidade das lactantes, né? Nós temos muitos dados, muitas pesquisas até a mulher ser puérpera, depois que seu bebê passa de 45 dias, nós viramos pessoas comuns, mulheres comuns, sem nenhum olhar especial, específico para essa questão, né, de nós sermos lactantes e de ser isso uma coisa tão fundamental na criação de um ser humano. Então, o movimento Lactantes pela Vacina nasce do desejo de mães de proteger os seus filhos, e eu desconheço força mais poderosa do que essa. Então, nós somos esse movimento, estamos muito honradas de estar aqui hoje, de ter essa oportunidade, e eu já vou encerrar minha fala para que a gente seja célere, e Charlene vai
mais para frente aí falar dos outros argumentos da gente, da nossa luta, né? E agradeço mais uma vez a todos os representantes do Ministério da Saúde aqui, a deputada Arlete também, e agradeço a todos. Vou encerrar minha fala. Muito obrigada, Júlia, e mais uma vez nós agradecemos, Júlia Maia Almeida, por ter provocado esta comissão por uma causa tão justa, que é a generosidade, que é a amamentação e que a condição materna ela possibilita, é uma generosidade, não é? E absolutamente fundamental para que nós tenhamos nossos meninos e meninas com saúde, mas também os vínculos sejam perpetuados e que, como disse Júlia, nós temos que romper essa invisibilização e romper muitas vezes essa invisibilização e às vezes uma discriminação que as mães sofrem, particularmente no local de trabalho. Por isso que nós queremos discutir um plano de proteção ou uma política pública para envolver uma série de aspectos. Nós sabemos que há uma maternofobia que se estabelece nos locais de trabalho e que precisa ser visibilizada para que possa ser enfrentada. É preciso dar visibilidade às paredes e os tetos de vidro. E passo então agora, eu aviso a Charlene que no momento que ela quiser fazer uso da palavra, basta comunicar, mas passo nesse momento ao Vitor Bertolo Gomes Porto, que é técnico do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para essa audiência pública. Primeiro, eu sou Vitor, sou médico infectologista, mestre em Medicina Tropical e Saúde Internacional, sou consultor técnico do Programa Nacional de Imunizações e venho atuando no programa, auxiliando na elaboração do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que o Programa Nacional de Imunizações ele nunca trabalha sozinho, né? Isso já é histórico e continua sendo assim. A gente sempre trabalha em apoio e parceria muito próxima com as sociedades científicas e com diversos especialistas na área. Então, o plano ele foi criado em cima de uma Câmara Técnica Assessora em Imunização, que contém, né, representantes de diferentes sociedades científicas do país, onde eles são convidados para reuniões para a gente fazer as discussões dos diferentes temas. O tema das lactâncias já foi discutido, né, dentro dessa Câmara Técnica na sexta-feira. Inclusive foi rediscutido, na verdade, ele já havia sido discutido anteriormente, mas a gente teve uma nova reunião para discussão. Eu errei a data, foi domingo passado, a data que nós novamente discutimos o tema de gestantes puérperas e lactantes. Nessa reunião, nós tínhamos representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunização, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? Então, a gente estava bem respaldado para discutir esse tema, incluindo o tema de lactantes. E foi consenso que não existiria subsídios técnicos para a inclusão de lactantes como grupo prioritário para vacinação. Agora, por que isso, né? Não basta dizer... Doutor Vitor, está dando certo eco na sua fala? Se eu aproximo o microfone, melhora, piora, como é que fica? Agora, tente de novo, pode continuar. Desculpe a interrupção, mas para que nós possamos escutar bem. Tá. Então, bom, de novo, voltando, reunião da Câmara Técnica Assessora de Imunização, do Programa Nacional de Imunização, com as sociedades científicas relevantes para o tema, né? Sociedade Brasileira de Imunização de Pediatria, Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, e foi consenso, né, nessa Câmara Técnica que não existiriam subsídios técnicos para priorizar lactantes nesse momento para vacinação. E por quê, né? Não basta eu falar por que a gente chegou a esse consenso, mas eu vou fazer uma breve apresentação de alguns dados aqui. Os senhores estão vendo minha tela, né? Esses são os dados do último boletim epidemiológico para a Covid. Aqui são números absolutos, tá? Mas só para a gente ter o padrão. Em 2021, em crianças menores de 1 ano, nós tivemos cerca de 261 óbitos confirmados por Covid. Quando a gente... É um número alto, sem dúvida nenhuma, não dá para... Isso é um número alto de mortes em criança. Porém, quando comparado, né,
a mortalidade de todas as outras faixas etárias, né, a gente logo fica claro, que, quando a gente compara principalmente com a faixa etária de adultos, né, que esse número ele empalidece, né? Só que a gente, obviamente, não pode olhar para esse dado em números absolutos, até porque as faixas etárias, né, não são consistentes aqui, mas então vamos olhar para quando a gente normaliza já essas faixas etárias em número de notificações, mas, sobretudo, quando a gente trabalha com incidência, ou seja, trabalha o número de casos graves de Covid e óbitos por Covid em relação ao denominador, o número de pessoas naquela faixa etária. Ficou muito claro que crianças menores de 4 anos, elas, apesar de que tem um risco levemente aumentado em relação às outras populações pediátricas, quando a gente olha para a média, tanto de internações quanto de óbitos, eles têm um risco muito inferior à média da população, e muito inferior à população adulta. Né? Isso tanto para casos graves quanto óbitos para Covid. Esses são os dados de um relatório feito pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, que nos auxilia também nessas discussões da Câmara Técnica. Quando a gente trabalha com sobre-risco, né, ou seja, quanto que aquela faixa etária aumenta o risco, né, para Covid, também, de novo, a gente vê a mesma informação, que existe um crescimento exponencial do risco com a idade. Tá? E quando a gente volta ainda na questão do risco de internação e óbito para Covid, aí eu não trouxe aqui o slide, mas a gente vê que mais de 50% dos casos, cerca de 50% dos casos, a população adulta ainda acontece em pessoas com comorbidades. Então, não se faria sentido fazer uma política de saúde pública voltada para um grupo que tem um menor risco relativo, risco percentual para vacinação. As lactantes, elas vão ser vacinadas, tá? Porém, a gente precisa seguir a priorização de quem morre mais primeiro. Quem morre mais são pessoas de maior idade, pessoas com comorbidades, né? E, na sequência, a gente vai avançando na faixa etária e as lactantes vão eventualmente ser vacinadas, e aí a gente concorda no seguinte sentido, que, ao que tudo indica, a vacinação desse grupo é seguro, né, e trará benefícios, mas não é razoável a gente priorizar um grupo com risco inferior ao resto da população nesse momento. E o outro ponto é os dados, né, que o Marcos aqui apresentou, de passagem de anticorpos maternos para o leite, são dados que, na verdade, reforçam a hipótese prévia, né? Isso só reforça o que já é observado em diversas outras infecções e vacinas, que existe passagem de anticorpos para o leite materno. Agora, a gente não tem absolutamente nenhum dado de quanto isso, de fato, reduz o risco daquela criança ter qualquer forma grave de Covid, né? A gente tem dado da passagem dos anticorpos para o leite materno. Ainda não está estabelecido o imunocorrelato de proteção para a Covid-19. Tem alguns estudos já sugerindo, de fato, a correlação entre proteção e anticorpos neutralizantes, mas ainda não está fechado a questão sobre esse assunto e o quanto que isso confere proteção na população pediátrica. A gente também, os dados são muito incipientes ainda. Então, sobretudo é isso. E, bom, e ainda para acrescentar esse ponto, a gente precisa entrar num ponto aqui, que é a questão de que a vacinação ela está acelerando muito, né? A gente já está avançando por faixas etárias na população, temos um quantitativo grande de vacinas, a expectativa do Ministério é vacinar toda a população adulta, né, até outubro desse ano. Então, bom, acho que era isso que eu tinha fundamentalmente para apresentar e vou interromper aqui a transmissão. Obrigada, doutor Vitor, mas nós tivemos os dados apresentados pelo doutor Marcos, que eles nos remontam um quadro extremamente grave no Brasil, no que diz respeito aos bebês. Mas, dando continuidade à isso vai fazer parte do nosso debate. Aliás, nós estamos com a participação bastante intensa pelo portal E-Democracia, desta audiência pública. Nós estamos com centenas de pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, o que indica a importância desta temática para proteger lactantes e lactentes também, ou seja, crianças e adolescentes, pela Constituição brasileira, representam prioridade absoluta. É a única prioridade absoluta que nós temos na nossa Constituição. Eu passo dando continuidade à senhora Janine Selva Ginani, que é coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Bom dia, deputada, bom dia a todos os presentes. Essa é uma pauta muito legítima, essa é uma pauta que a gente tem já se debruçado desde o início, né, do processo de regulamentação das vacinas aqui pela Anvisa no país. Então, desde janeiro, a área técnica tem discutido, né, primeiramente a segurança da aplicação das vacinas nas lactantes, e posteriormente também é incidido junto ao PNI, né, quanto à possibilidade de priorização dentro do que a gente tem disponível em termos de vacina para o país como um todo, né. Então, a gente divulgou em março uma nota técnica, também em parceria com o Programa Nacional de Imunização, que detalha que a vacina é segura, né, eficaz, que pode ser utilizada por lactantes, deve ser utilizada por lactantes, gestantes, puérperas, e que tem essas propriedades, né, tão bem apresentadas pelo Dr. Marcos, né, de que tem a possibilidade de passar pela barreira placentária, tem a possibilidade de ser secretada no leite materno. A gente entende que isso constitui uma proteção importante para o recém-nascido, né, em especial na gestação, onde a gente tem uma maior possibilidade de translocação de anticorpo neutralizante, né, de IgG. Então, a gente tem feito essa incidência junto ao PNI. A grande questão é a disponibilidade de imunizante no país, né? Então, dentro do próprio plano das orientações da Organização Mundial de Saúde, a gente observa que num cenário onde a gente não tem a disponibilidade, né, de grande quantidade de imunobiológico, existe a necessidade de fazer essa priorização. E no próprio plano da Organização Mundial de Saúde, é colocado que num cenário desse tipo, priorize-se aquelas populações, né, conforme o Vitor apresentou, onde a gente tem maior índice de mortalidade, né? Então, esse é o fator limitante dentro desse processo. A gente entende os benefícios do aleitamento materno, eles são mais que postos, a gente tem uma grande necessidade de vacinar gestantes no país, né? Acho que isso está mais que colocado, e a partir da vacinação das gestantes, a gente também garante a proteção desse recém-nascido, né, através dessa migração transplacentária, conforme eu comentei. Então, a gente tem esse grande dever, né, de vacinar as gestantes, de garantir imunizante às gestantes, para que elas protejam seus filhos e também a partir do processo de lactação, né, posterior ao nascimento dessa criança, continue protegendo a partir da secreção de anticorpos IgG e IgA. Então, a gente observa que os estudos têm demonstrado, inclusive, que a vacinação, mães que são vacinadas apresentam maior índice de IgG do que mulheres que eventualmente contraíram Covid, né, e que tiveram anticorpos em decorrência da doença. Então, a vacinação é extremamente importante, né, e o aleitamento materno também. A gente vê numa situação dessa de pandemia, né, de uma questão de saúde pública nunca experienciada antes nesse país, a importância do aleitamento materno, né, e como esse aleitamento protege a criança, não só, né, tem o potencial não só de proteger, né, contra a Covid, mas quantas outras doenças, né. Nem a ciência é capaz ainda de expressar na sua totalidade a potencialidade do leite materno, né. Existem compostos que são plenamente desconhecidos ainda da ciência, né? Como esse leite é um leite vivo, é um leite que se adapta às condições, né? Com as condições ambientais, as condições necessárias para que essa criança sobreviva e que carregue, inclusive, ao longo de toda a sua vida, essa possibilidade, né, de ter melhores desfechos de saúde, redução de doenças crônicas, né? Enfim, a gente defende amplamente o aleitamento materno, e, enfim, acho que é isso, né? Acho que a gente vai discutir um pouco melhor a questão, né? Mas o Ministério é plenamente favorável à vacinação de lactantes, né? Não existe uma contraindicação para a vacinação de lactantes. Obrigada, doutora Janine, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno, que pontua duas coisas que penso importantes. Primeiro, que a vacinação para lactantes é segura. E segundo, que ela imuniza os lactentes, ou seja, imuniza os bebês. Então, portanto, uma vacinação para lactantes significa imunizar para além
da própria lactante, também a criança, para que possamos protegê-las, tanto a lactante quanto a criança, do coronavírus. Então, portanto, é fundamental que nós partamos desse pressuposto. É uma vacinação segura, porque houve, num primeiro momento, dúvidas acerca disso, mas ela é segura. E, segundo, ela imuniza as crianças, os lactentes. Então, portanto, partindo desse pressuposto, continuamos, então, com a nossa discussão, chamando a Lana de Lourdes Aguiar Lima, que é coordenadora geral de ciclos de vida da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério. Queria dar bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar a priorização do tema. Eu hoje represento o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, no qual ele engloba a coordenação da saúde da criança, no qual o Janine já demonstrou a nossa opinião, e eu corroboro as palavras dela. Acho que de frente a evidências que já mostram segurança, né, da vacinação nesse tipo de público, e também evidências de um provável benefício exponencial, nós nos posicionamos a favor do tema. Agora é preciso conversar com o Programa Nacional de Imunização, né, e realmente, dependendo dos critérios utilizados, como o Vitor começou a nos trazer, a gente discutir se é o momento de priorizar esse público ou não. Mas nós somos a favor do tema e entendemos a grande importância de tal. Agradecemos a participação da doutora Lana e vamos então passar a palavra para a doutora Sônia Salviano, médica pediatra, e em seguida para a Charlene. Doutora Sônia. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão me ouvindo? Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a deputada Érica Cocai por essa belíssima audiência. Também a minha amiga Arlete Sampaio, deputada Arlete, a quem parabenizo pelo seu aniversário hoje. Foi muito boa essa ordem de fala, porque eu vou dar um foco um pouquinho diferente. Em Brasília, eu coordeno a rede IBFAM, que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Então, eu vou falar um pouquinho do direito, e agradecendo a doutora Érica, a deputada Érica, por lembrar-nos de que amamentar é um direito, cuidar da criança é um direito constitucional. E quando cuidamos da criança, temos que cuidar da mãe. Então, vamos falar um pouco desta mãe que amamenta no contexto da pandemia. Esta é uma mulher extremamente cobrada em todos os sentidos. A mulher, mãe e lactante, neste momento especialmente, ela assume todo o controle emocional da sua família. E não podemos esquecer que a criança hoje, comparada com o quantitativo de adultos de maior risco nesta pandemia, mas esta criança ela precisa ser bem cuidada por sua mãe, para que ambos não adoeçam, que não compliquem e que tenham uma expectativa de vida de qualidade. Esta criança é o futuro da nossa nação. As mães que amamentam precisam ser ouvidas. Dificilmente elas são ouvidas, elas são escutadas. Eu trabalho com mães e crianças, exercendo muito a escuta. Então, o que não está ainda mapeado, o que não está ainda escrito nos trabalhos científicos, mas a gente não pode perder a sensibilidade da escuta quando a gente cuida. O meu trabalho é de cuidar. Então, o que eu vejo hoje são mães preocupadas, estressadas, isoladas, né, porque temem muito o adoecimento de sua família,
e mulheres que também estão no mercado de trabalho. Então, imaginem o seguinte, mulheres que se trancam nas suas casas, que precisam dar conta de todo o cotidiano familiar e ainda ter uma produção para gerar uma renda para a sua família. O estresse, a preocupação, leva a uma queda da imunidade desta mulher. Se ela tem uma queda de imunidade consequente ao estresse e a outras situações, ela vai passar essa imunidade no quantitativo menor para essas crianças. O que eu vejo também é que existe, no Brasil especialmente, e eu falo aqui pelo Distrito Federal, ao meu ver, uma subnotificação ou um subdiagnóstico importante da Covid em crianças, especialmente nas crianças que são amamentadas, né? Então, tudo isso nos leva a pensar, nos leva a refletir, nos leva a apoiar o movimento Lactantes pela Vacina. Elas precisam ser ouvidas e escutadas. Essas mulheres são produtivas em todos os sentidos, produtivas economicamente, produtivas porque estão formando o futuro do nosso país. Então, nós não podemos simplesmente aceitar o que o colega do PNI falou. Discutiu com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunologia e a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E as lactantes foram ouvidas. Elas precisam ser escutadas, elas estudam, são mulheres que estudam, são mulheres que observam o que acontece não só no Brasil, assim como no mundo. Elas dominam também as pesquisas científicas e elas sabem aonde elas se incluem, o que muitas vezes não é percebido, né, por grandes pesquisadores e grandes cientistas, porque são entendidas como uma minoria diante da população como um todo. Então, apenas baseado no que eu vivencio, no que eu cuido, a incidência de Covid em crianças é muito mais alta do que se pensa. É muito mais alta, não só naquela população de maior vulnerabilidade, a mãe que está no período puerperal, mas em todo o período da amamentação. Das crianças que eu já atendi com Covid, que já está beirando a quase 90, e olha que eu trabalho especificamente com a amamentação, mas eu não enxergo apenas a amamentação. Muitas vezes o diagnóstico da criança vem por meio do diagnóstico do pai, ou diagnóstico da mãe, ou de alguém da família que a gente tem que ficar vigilante e ficar observando quais são os sinais que esta criança apresenta. Nós não sabemos o percentual de complicação real destas crianças, assim como não sabemos quais serão as complicações futuras que essas crianças terão. Então, por esses argumentos é que eu defendo o movimento, eu entendo esse movimento como extremamente legítimo. Parabenizo a deputada Érica e a deputada Arlete por esta preocupação e dizer que estamos juntos nesta luta. Irei até onde puder ir com as mães lactantes, buscando essa tranquilidade, esse conforto, essa segurança, para que elas possam viver de uma forma mais tranquila esses dias tão agitados, tão preocupantes que todos nós estamos vivenciando. Então, como o Marcos me antecedeu, eu conversei com ele antes, eu resolvi dar este meu foco nesse cotidiano, nesse dia a dia, no que as mulheres pensam e no que algumas delas falam e que eu posso escutar. Então, vocês estão de parabéns, temos que lutar sim. Neste momento, eu acredito que não é só uma luta, é uma briga, temos que ir atrás. As mulheres, historicamente, as mulheres que amamentam são pouco escutadas no nosso país. Então, elas precisam falar, os movimentos sociais precisam ser ouvidos. Nós temos que lutar juntos. Contem com todo o nosso apoio.
Obrigada, doutora Sônia, que fala sobre a condição de mães preocupadas, isoladas, e eu diria invisibilizadas, como disse a Júlia, silenciadas, e que diz a doutora Sônia da importância de que haja a fala, o espaço de fala, e que nós possamos dar segurança e cuidar de quem amamenta, ou seja, que nós possamos fazer com que, numa sociedade com tanto sexismo, uma sociedade traçada com os fios estruturantes de tanto machismo, fundamental que nós possamos dar segurança às mulheres que amamentam, pelo que representa de vínculo, de construção de vínculos, mas não só isso, também pelo que representa de saúde para as crianças e também para as próprias lactantes. Eu vou passar agora a palavra para a Charlene Borges, que é liderança nacional do Movimento Lactantes pela Vacina, e em seguida nós fechamos a mesa com a fala da deputada Arlete Sampaio. Então, com a palavra, Charlene Borges. Muito bom dia a todas e todos. Registro novamente a gratidão por estar aqui presente nesse espaço, que é um espaço muito valioso, né? Estamos aqui na Casa do Povo para falar sobre o direito das mulheres, sobre a vida das mulheres, sobre a vida das crianças. Agradecemos muito a deputada por essa iniciativa e também a todos os profissionais especialistas aqui presentes, os técnicos do Ministério da Saúde, a deputada Arlete Sampaio, a minha companheira de luta, Gília Maia. E eu queria começar a minha fala ressaltando o tanto que a doutora Sônia acaba de dizer, quanto que a Júlia mencionou, sobre a invisibilidade das lactantes. Né? Essa é uma questão que a gente tem percebido desde que começou a nossa luta, porque a nossa luta no estado da Bahia começou porque lactantes foram excluídas da estratégia local. Então, o nosso primeiro questionamento foi, mas por que nós estamos excluídas? A resposta dos gestores é porque não fomos contempladas no PNI. O PNI é o nosso Plano Nacional de Imunização. Fomos atrás do PNI, fomos estudar o PNI, estudar os nossos direitos. E aí eu gostaria de falar, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que o Plano Nacional, o PNO, né, o Plano Nacional de Operacionalização, ele leva em consideração alguns critérios para a alocação da prioridade da vacina. Né? O plano ele foi organizado por etapas e por fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, em que se tem uma escala de prioridade. Nós começamos com a prioridade para os idosos, depois as pessoas com comorbidades, passamos para a faixa das categorias e profissões essenciais. Então, nós podemos dizer que o PNI, ele utiliza diversos critérios para se estabelecer a prioridade. Então, nós, quando começamos a nossa luta, em nosso diálogo muito honesto e sincero com os gestores, nós não nos arvoramos a dizer que lactantes possuem maior risco de saúde, que lactantes possuem maior risco de agravamento ou de perecimento por conta da Covid. Não temos informações sobre isso, não temos subsídio científico sobre isso. Não que isso não seja uma verdade, a gente não sabe. Na verdade, não existem dados. Por que não existem dados? Porque a ciência não se interessa por estudar a mortalidade de lactantes, o que é que acontece com os lactantes. A gente pode ter um sintoma disso, um exemplo disso, nos dados apresentados pelo técnico do Ministério da Saúde, o Vitor. Ele apresentou um gráfico que ilustra apenas a faixa etária de mulheres, para dizer que nós não sofremos maior risco de agravamento, que nós não sofremos da síndrome, a síndrome de agravamento respiratório, né, que é o problema que acomete as gestantes. Nós não somos grupo de risco de saúde oficialmente, nós não temos essa condição patológica de perecimento como acontece com as gestantes, não temos dados sobre isso. Mas não é isso que fundamenta o nosso pleito, gente. Nós pedimos aqui, num exercício de cidadania, que o Estado cumpra o mandamento constitucional de proteção integral da maternidade. A proteção da maternidade precisa ser integral. O Estado precisa proteger as gestantes, precisa proteger as puérperas, mas também as lactantes e todas as mães. Não estamos aqui dizendo que as lactantes morrem mais, mas estamos pleiteando visibilidade. Nós estamos pedindo que o Estado, lato sensu, que o governo diga que as mães também são prioridade. Porque é que nós temos diversas categorias que são priorizadas? Não apenas o risco de saúde, não é apenas quem tem comorbidade, não é apenas as gestantes e puérperas, não é apenas os idosos que são priorizados, nós temos toda uma escala de fases. E para isso, eu gostaria de mencionar para vocês que existe um documento muito, muito importante que foi feito pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, pelo Grupo Consultivo Estratégico, SAGE,
que estabeleceu um modelo de valores e princípios para orientar os governos, porque já se sabia, ano passado, que haveria uma escassez na distribuição de vacinas, então que deveriam ser adotados critérios para se estabelecer as prioridades. Então, existe o princípio do bem-estar social, o princípio da equidade, o princípio da reciprocidade, categorias econômicas precisam ser priorizadas e protegidas, segmentos sociais vulnerabilizados socialmente precisam ser protegidos, além das categorias que têm maior risco de agravamento de saúde. Então, não é somente o risco saúde. Então, assim, a gente está diante de uma falácia, esse argumento de que lactante não tem risco de agravamento, portanto, não deve ser priorizado. Mas a gente não utiliza esse fundamento. A gente quer visibilidade, a gente quer que o Estado proteja as lactantes e, por consequência, protejam os bebês. Né? Nós temos dados e evidências científicas de que as crianças, os bebês lactentes, sobretudo os menores de 1 ano, têm maior risco de hospitalização e perecimento pela doença. E a gente tem essa evidência científica que possibilita que as mães protejam seus filhos, por que não? Por que não pedir a prioridade? Por que não pedir que sejamos vistas, que o Estado nos proteja, que sejamos prioridade? Lactantes já são prioridade em algumas políticas públicas. Já temos direito a atendimento prioritário, graças a uma lei federal. Muita gente não sabe, mas lactantes têm esse direito e deveria ter mais. Ontem eu vi uma entrevista do ministro da Saúde na TV Brasil, em que ele dizia que a gestante era prioridade, e com muita justiça, elas devem ser prioridade sim, que as gestantes estão guardando o futuro, né? São guardiões, estão. Mas não apenas as gestantes, gente. Depois que a gente pare, a gente continua tendo existência. Nós somos mães, nós somos guardiãs do futuro. Né? Precisamos proteger a maternidade de maneira integral, proteger as gestantes, as puérperas e aquelas que estão criando e cuidando, dando a sua vida. Né? O trabalho de uma mãe. Para que trabalho mais essencial de que uma mãe? Né? Nós temos categorias profissionais que são priorizadas por questões econômicas, porque a economia precisa girar. Né? Nós temos prioridade para caminhoneiros, os caminhoneiros não morrem mais. Nós temos prioridade para professores precisam dar seguimento à educação. Nós temos prioridade para a construção civil, para a indústria. Por que não priorizar as mães? Qual é o trabalho mais essencial do que o trabalho que as mães fazem de guardiãs do futuro? Trabalho reprodutivo não reconhecido. Né? É essa discussão que nós estamos querendo trazer à baila. Não é apenas uma questão de pleitear a vacina, é muito mais do que a vacina. Estamos gritando por visibilidade, estamos gritando por reconhecimento, então a gente pede, sim, prioridade. Não porque estamos morrendo mais, porque não sabemos disso, porque a ciência não nos interessa. E eu queria aproveitar esses minutos para refutar esse entendimento do PNI de que houve um consenso de especialistas. Quem foram os especialistas que falaram por nós? Ginecologistas e obstetras? São eles que cuidam da vida das lactantes? Não. Ginecologistas e obstetras cuidam das gestantes e puérperas. Eles não podem falar por nós, eles não estudam a gente. Não sabem a nossa realidade, não sabem o nosso dia a dia. Então, a gente invoca aqui um critério muito mais político e social, assim como o critério que foi invocado para proteger categorias profissionais, esse critério político e social aliado ao critério, a evidência científica de que existe a possibilidade de transmissão dos anticorpos para bebês, para que o Estado decida, sim, eu vou priorizar as mães lactantes, porque existe a possibilidade de proteger os bebês, e eu vou priorizar porque eu quero proteger a maternidade no país em que já se fala de uma geração de órfãos da pandemia, gente. Isso é muito sério. Vivemos no país dos órfãos da pandemia. Estamos deixando as mães para trás. Estamos olhando para as mães de bebês e dizendo que elas vão esperar. As mães podem ficar para depois. Por que temos que ficar para depois? Por que precisamos esperar? Por que não podemos lutar pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos bebês? É isso que nos move. É esse pesadelo de acordar dia após dia, nesse contexto de pandemia, e temer pela vida dos nossos filhos, temer por faltar. O pesadelo de uma mãe é ser hospitalizada, é interromper o aleitamento materno, deixar o seu bebê sem o leite materno, porque você vai ter que ser hospitalizado, faltar, até morrer. É isso que nos deixa não desistir, é isso que nos move para dialogar com gestores públicos, com parlamentares, com a sociedade civil, com a imprensa. Esse é o ímpeto do nosso movimento. Nós pedimos por visibilidade e prioridade, sim, pelas razões certas, políticas e sociais. E que esse debate seja feito de maneira honesta, certo? Nós estamos nos alegando um risco de saúde, mas sim a necessidade de prioridade pelo Estado de proteção integral da maternidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Charlene, que pontua aqui sobre proteger as lactantes e as mães. Significa proteger as crianças, que são prioridade absoluta deste país, segundo a própria Constituição. Então, passo a palavra nesse momento para a nossa última expositora, a deputada Arlete Sampaio.
Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa deputada Érica Cocai, agradecer por essa importante audiência, que eu acho que coloca em pauta, de fato, de uma maneira ainda mais clara do que já fizemos aqui, a nível do Distrito Federal, a importância da vacinação das mães lactantes. Eu sou médica também, médica sanitarista. Eu quero dizer à doutora Sônia, minha amiga, dizer ao doutor Marcos, que eu gostei demais dos elementos que vocês trouxeram aqui, assim como também das técnicas do Ministério da Saúde. Achei que elas foram claras em dizer da necessidade, de fato, que é a postulação delas, de que a vacina seja feita para as mães lactantes. E eu gostei muito daquilo que disse o doutor Marcos, em afirmar que, no caso das lactantes, vacine 1 e imunize 2. Isso é absolutamente correto. Agora, vamos aos dados. Até ontem, o Brasil tinha vacinado com a primeira dose 66.231.476 brasileiros. E com a primeira e segunda dose, 23.564.901 brasileiros e brasileiras. Ou seja, muitas vezes nós vemos as autoridades falarem que nós somos o terceiro país em imunização. Nós somos o terceiro país em número de doses absolutas. Mas, em termos de população vacinada, nós somos o 73º país do mundo. Nós temos apenas, até ontem, 23 milhões de brasileiros vacinados. Vamos dizer 24 milhões, porque é 23.564. Aqui no DF também não é diferente. Nós agora chegamos a 335 mil brasilienses, homens e mulheres vacinados. Então, é mais ou menos 12, quase 13% que nós vacinamos até agora. Agora, isso não é culpa do PNI, não é culpa das moças do Ministério da Saúde que aqui falaram, não é culpa da gente. Os escândalos que a gente está vendo no Ministério da Saúde, com a Covaxin, por exemplo, e agora com a vacina da Cancinor, né? Eles dão uma pista para a gente. De fato, se nós temos poucas vacinas no Brasil, e é verdade isso, né? Nós temos poucas vacinas no Brasil, a responsabilidade não é das lactantes, a responsabilidade não é dos pediatras, a responsabilidade não é dos parlamentares que estão defendendo que as lactantes têm o direito de se imunizarem. A responsabilidade é política e nós aqui não vamos fazer esse debate até o fim, porque é muito longo. Né? A gente sabe onde é que está o problema. Né? Então, muito bem, veja bem. Aqui no Distrito Federal, desde que eu fui contactada pelas mães lactantes, nós fizemos uma live, nós fizemos o debate no plenário da Câmara, colocamos claramente nossa posição favorável, nós aprovamos uma indicação ao governo do Distrito Federal e nós conversamos com a Subsecretaria de Vigilância Sanitária, que é responsável pela imunização, assim como com o secretário de Saúde. Todo mundo é a favor. Aí fala, não, mas a gente segue o protocolo nacional, a gente segue aquilo que o Ministério da Saúde determina como prioridades. Né? Então, eu pergunto, quando se decidiu imunizar as categorias, por exemplo, decidiu-se imunizar os psicólogos, muito justo, mas os psicólogos que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Não os psicólogos que atendem online ao Poder Judiciário, por exemplo. Qual é o risco que eles têm fazendo em casa, lá, reuniões, atividades online, sabe? Então, quando decidiram vacinar como prioridade os profissionais de educação física, aí você vê os botecos em Brasília cheios de moços saradões, todos vacinados, no lugar de mães lactantes, por exemplo. Não é? Então, eu penso que houve um erro do PNI ao tomar essa decisão, e um erro maior ainda aqui de Brasília, de não ter tido um mínimo de autonomia
para fazer as suas opções. Né? Minha conterrânea Júlia ali colocou muito bem, que o movimento colocou lá na nossa Bahia, e que o governo viu, né? No primeiro momento, pelo menos agora, decidiu-se, né, fazer só por faixa etária. É uma decisão que a gente pode questionar, mas é uma decisão que eu gosto dessa decisão. Não é? Porque permite você rapidamente chegar a faixas etárias menores, e você vai contemplando todos os públicos. Não é? Então, eu penso assim, eu acho que nós devemos continuar insistindo, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Então, vamos continuar insistindo nessa tecla. E eu gostaria muito que o doutor Marcos encaminhasse ao Ministério da Saúde, sobretudo ao Vitor, o material que ele apresentou aqui, que é muito rico. Talvez, numa próxima reunião do PNI, esse material, ou até o professor Marcos Renato possa ser convidado para dar um ponto de vista diferente daqueles que vem predominando até o momento, como ele falou da última reunião do dia de domingo passado. Então, convida o doutor Marcos, ou pegue o material que ele aqui apresentou, escutam. Não é? Por que é mais importante vacinar um moço que trabalha em academia, saradão, do que as mães lactantes? Me expliquem. Não é? Então, eu penso que há aqui equívocos também nas decisões que são tomadas. Né? E tem motivações mais diversas para que elas sejam tomadas, como são, com certeza isso acontece. Então, eu queria dizer que as mães, que a gente vai continuar aqui a nossa luta, não sou eu apenas, vários parlamentares já se posicionaram, além de mim, outros deputados do Distrito Federal fizemos indicações ao governo. Vamos continuar conversando com a área técnica, da qual, inclusive, eu sou oriunda, porque eu sou aposentada hoje, mas eu era de lá, tá certo? Então, a gente vai continuar conversando para que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo, tá? Então, eu quero dizer à deputada Érica que foi muito importante essa audiência, foi muito importante que os técnicos do Ministério da Saúde aqui estivessem. Quero dizer ao Vitor, que estava aqui no amplo debate no chat com o professor Marcos, para ele recepcionar o material do doutor Marcos, e quem sabe vocês do PNI não convidem o doutor Marcos para ir lá fazer uma exposição, para escutar uma voz diferente daquela que já foram ouvidas. Né? Talvez aqui ele seja o mais apropriado para representar o interesse das mães lactantes. Né? Então, eu penso que isso poderia ajudar a resolver o problema. Tá? Então, muito obrigada, deputada Érica, pelo convite. Saúdo a todos que participaram dessa audiência pública. A minha querida amiga, que eu estou muita saudade dela, doutora Sônia Salviano. A Dani, eu acho que é muito importante a área técnica do Ministério, assim como a Lana. Muito importante a área técnica do Ministério da Saúde. Vide aí o Luiz Henrique, né? É um exemplo do que deve ser feito pelos verdadeiros técnicos que estão a favor do Sistema Único de Saúde. Né? E cumprimentar a minha conterrânea ali, Júlia, não sei se a Charlene também é baiana, mas cumprimentar as minhas conterrâneas lutadoras da nossa Bahia, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, deputada Arlete. Em verdade, nós estamos fazendo a discussão da priorização porque faltam vacinas, né? Então, as mães lactantes, as crianças, os bebês, não estão sendo priorizados. Não estão sendo priorizados. E nós estamos vendo que houve uma negligência, um negacionismo nesse país que provocou esta crise. Alguns especialistas dizem que nós poderíamos ter 400 mil pessoas, ou por volta disso, que já se foram entre nós, se a postura tivesse sido outra. Mas neste quadro que nós estamos vivenciando, nós queremos sim discutir a priorização das lactantes. Nós queremos sim discutir a priorização de bebês que estão sendo amamentados, e analisar estes dados que foram postos pelo Dr. Marcos, que são dados extremamente graves. O Brasil vai continuar carregando essa condição de ser o segundo país em morte de bebês do mundo? O Brasil vai continuar? Ou vai dar o olhar do que o Constituinte e a Carta Magna reafirma como aqueles e aquelas que têm que ter prioridade absoluta? A prioridade absoluta para crianças e para
adolescentes, e que são destinatários e destinatárias de proteção integral. Então, nós estamos falando de bebês. E nós estamos falando de uma proteção que, se atinge as mães, vai atingir também esses bebês. E aqui que foi dito que não há nenhuma dúvida que a vacinação é segura para lactantes e também que ela imuniza as crianças. Então, as crianças que estão amamentando. Nós vamos aqui fazer uma leitura das perguntas que nos chegam pelo portal E-Democracia. E aqui nós temos várias pessoas que fizeram a pergunta que foi enviada pela Ana Júlia de Souza Martins. Quero saber por que limite para lactantes, sendo que o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até 2 anos. Quando vão liberar a vacina para outras mamães que têm um filho com mais de 6 meses e que amamentam? A Ana Caroline que diz, prioridade para lactantes e assim salvando 2 vidas. Se o público-alvo já foi e está sendo vacinado, agora é a nossa vez, para assim salvar 2 vidas. Nos ajuda a proteger nossos bebês. Gabriele, se o ministro da Saúde recomenda até 2 anos ou mais, se não recomenda máscara até 5 anos, por que essa discriminação de vacina até 6 meses? Baseado em quê? E aqui, Fulor Cactus, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, 218 bebês com até 1 ano de idade já morreram de Covid este ano. Desde o início da pandemia, já foram 591 mortes nesta faixa etária. A vacinação de lactantes não deveria ser priorizada para evitar mais mortes? A Paloma, Paloma Nativo, tendo em vista que as crianças menores de 5 anos não podem usar máscara e estão mais expostas ao vírus, a amamentação é uma grande aliada para protegê-las, através dos anticorpos produzidos no leite materno. Precisamos desta aprovação já. E Mariana Santana, que diz, gostaria também de saber do Dr. Vitor se existem dados concretos sobre crianças que ficaram órfãs e sem amamentação por causa da morte da mãe, já que não somos alvo de qualquer coleta de dados. E a Aline que diz, falando em grupos prioritários, como grupos já isolados estão à frente na lista, como, por exemplo, os presidiários. E a Mariane que diz, eu não acredito nesta fala, se baseando na fala que foi feita aqui sobre a não priorização das vacinas. E o Thales e Cláudia Holanda, qual o motivo de limitar a idade do lactante para a vacinação da mãe? A espécie humana mamária, até os 7 anos de idade, a recomendação de se amamentar até 2 anos. A Núbia diz, por que essa desigualdade? Vacina para todos já, vacina 1 protege 2. A Mariane Polísel, que diz, estamos falando das mães, da saúde das mães que precisam cuidar dessas crianças. É um contexto geral. Ingrid Romilda dos Santos, com os 30 anos do ECA, mesmo com inúmeros desafios no direito, a área da infância é a única que merece prioridade absoluta. Vacinar as lactantes sem limite de faixa etária, com prioridade, protegeria a infância, garantindo esse direito. A Laura, que diz, como garantir a vacinação das lactantes, tendo em vista que diversos órgãos de saúde recomendam a amamentação e menores de 5 anos não podem usar nenhum equipamento? A Kathleen, que diz, não podemos contar só com a imunização e também com a vulnerabilidade das mães, principalmente mães solo, que estão em casa, passando necessidade, e as que têm que sair para trabalhar, porque não tem outra possibilidade. Expõe a criança, expõe quem cuida dessas crianças. Isso não importa? A Mariana Santana, gostaria de saber do Dr. Victor sobre a questão social envolvendo as lactantes e se a gente pode se dar ao luxo de ignorar fortes indícios de proteção do bebê nestes termos. A Laura, como denominam as mães que amamentam após os 45 dias do nascimento do bebê? Precisamos ser vistas e reconhecidas. Lactante é quem amamenta. A Flávia Cristina Cavalcante, os números de mortes em mães e recém-nascidos não causam comoção em vocês? Isso é real e doloroso. Famílias estão sendo destruídas e a vacina pode evitar esse problema. Nos ajudem. Uma vacina protege 2 ou mais vidas. Vacine as lactantes sem idade mínima do bebê.
A Tacília de Carvalho. De todas as lactantes, mesmo com bebê 2 anos ou mais, conseguem transferir anticorpos para seus bebês. Se todas as lactantes, mesmo com bebês de 2 anos ou mais, conseguem transferir anticorpos para seus bebês, a inclusão delas no PNI não seria também uma oportunidade de incentivar a amamentação de crianças maiores no Brasil? Imagine os ganhos na saúde e economia do país com essa ampliação. César Reno, que diz: caro Vitor, óbito não é a única implicação da Covid-19. Qual a posição do Ministério da Saúde sobre os riscos no desenvolvimento infantil de Covid longa? A Mariane: as lactantes serão vacinadas pela idade e não priorização. É isso? Eu estou abismada. E a Miss Lenise Guimarães: em Macapá criaram um novo grupo prioritário, profissionais da construção civil, arquitetos e urbanistas, mas as lactantes não entram no grupo prioritário. Nós precisamos proteger os nossos bebês. Então, portanto, são as manifestações que nos chegam pelo portal E-Democracia, com bastante participação, e eu diria até uma das maiores participações na história desta comissão, com esta audiência pública. Eu vou agora devolver para os expositores, e fiz questão de ler as perguntas que chegam, para que elas possam também serem consideradas nas respostas. E vamos dar um prazo de 3 minutos para cada um dos nossos expositores e expositoras. E eu vou começar pelo Vitor Bertolo Gomes Porto, porque foi o mais questionado, eu diria, pelas pessoas que estão nos acompanhando. Depois eu sigo a ordem anterior. Então, passo para o Vitor, depois para o Marcos, Júlia, e vou seguindo a mesma ordem efetivada na primeira exposição. Com a palavra, então, o senhor Vitor Bertolo Gomes Porto, que é técnico do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Vigilância em Saúde. O senhor detém um prazo de até 3 minutos, doutor Vitor. Ok, muito obrigado. Assim, acho que todos os argumentos são muito válidos, né? Gostei muito de ouvir as falas aqui, é sempre bom a gente olhar para uma outra perspectiva. E gostaria de ressaltar, inclusive, uma afirmação, né, que a deputada da senhora Arlete, que, de fato, o Programa Nacional de Imunização é um programa de Estado, né? Não é um programa de governo. Nosso objetivo vem sendo tentar otimizar o uso das vacinas, como fazer o melhor uso possível delas para maximizar os ganhos sociais. E aí, de fato, a motivação para a priorização, até seguindo a própria Organização Mundial da Saúde, que foi citada aqui, é tentar minimizar mortes, internações pela Covid-19 em primeiro momento, e no segundo momento também tentar favorecer a retomada do funcionamento da sociedade, né? Por isso, a questão de também vacinar alguns grupos por questão profissional. E voltando à questão da argumentação de mortes, internações, a Covid, ela afeta todos os segmentos da sociedade, e afeta muito toda a sociedade. A gente não é líder só, né, em mortes em crianças, a gente é líder em mortes por Covid no mundo, né? Somos um dos países que mais tiveram mortes por Covid no mundo. Então, quando a gente pega grupos específicos, populações, representantes de segmentos específicos da sociedade, e a gente vem recebendo esse tipo de comentário dos diferentes setores da sociedade, cada um tem argumentos muito bons para defender os seus pontos de vista, porque a Covid afeta a todos muito fortemente, né? O nosso objetivo é tentar otimizar a vacina. Então, se eu tento direcionar, e quando a gente fala de priorização, se eu direcionar a vacina para uma pessoa, outra pessoa não vai receber, né? Então, por isso que o nosso objetivo, nesse momento, é focar na vacinação, principalmente da população adulta, que é a que mais morre por Covid, é a que tem o maior fator de risco, é a população adulta e as pessoas com comorbidades, né? A população pediátrica, ela é fator protetor para a Covid. A grande maioria das crianças que pegam Covid tem formas leves, né? Formas assintomáticas ou oligossintomáticas. Esses são dados que vêm desde o início da pandemia e se mantêm constantes. Então, a gente focar em priorização da população pediátrica nesse momento, enquanto ainda temos adultos enchendo UTIs, enchendo hospitais, e justamente famílias ficando órfãos, né? Nós temos crianças pequenas que estão perdendo seus pais, estão perdendo suas mães, né? Para a gente reduzir isso a um número de pessoas e famílias estruturadas, a gente precisa vacinar quem morre mais primeiro.
né? E nosso entendimento que a gente precisa fazer a vacinação por faixa etária descendente acelerada, tá? Da população, já orientamos, já emitimos nota técnica nesse sentido. Com relação à fala da vacinação de professores nas academias, né, trabalhadores da saúde, desde o primeiro momento nós definimos trabalhadores da saúde como aqueles que atuam em estabelecimentos de assistência à saúde ou vigilância à saúde, né? A gente não incluiu a academia nessa definição, a gente colocou trabalhadores independente da categoria profissional, mas trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde e gestão à saúde também, porque existem certas áreas, e só que isso posteriormente, primeiro vão vacinar a linha de frente, que foi a nossa orientação, depois a gente vacina esses outros grupos que estão menos em contato com pacientes, para manter o funcionamento dos serviços de saúde que estão sendo fundamentais no combate à pandemia. Tá? Bom, e já emitimos depois uma nota técnica deixando claro isso, que os estabelecimentos de interesse à saúde, como as academias e clínicas veterinárias, eles não seriam priorizados. Também tem nota técnica do Programa Nacional de Imunizações emitida nesse sentido. Acho que a gente pode pensar em retomar a discussão. Eu gostei muito dos argumentos, Charlene, né, de outras argumentações, né, outras formas de a gente ver essa questão. Acho que a gente pode retomar, talvez, a discussão. Eu até já passei meu contato para o Marcos, mas, de maneira geral, nosso entendimento é que a gente precisa facilitar agora a operacionalização da vacinação, porque reduzir a complexidade do plano, porque nesse momento, onde a gente já está começando a distribuir um volume muito aumentado de doses, a forma mais ágil de fazer a vacinação da população é um critério simples, né? E, ao mesmo tempo, um critério que atenda os grupos de maior risco, que é a faixa etária descendente. A gente já orientou os estados e municípios que podem avançar na vacinação por faixa etária descendente da população, para justamente agilizar, para a gente reduzir a complexidade, aumentar o volume de doses aplicadas, porque a gente está entrando numa fase de aceleração do número de doses a serem distribuídas. Com relação, bom, acho que fundamentalmente é isso, a gente concorda com a importância da lactação, né, do aleitamento materno, e que, ao que tudo indica, não existe nenhum risco à vacinação desse grupo, né, da população lactante, mas dentro dessa necessidade de escolher para quem vai a vacina, nesse momento onde a gente ainda tem apenas uma parte restrita da população vacinada, o entendimento foi de que não faria sentido a priorização da lactante. Reforçando o que eu comentei no chat, que todos os dados de fator de risco apontam que ser mulher é um fator protetor para complicação pela Covid, né? O sexo feminino tem risco menor do que o sexo masculino para internação e óbito pela Covid, em dados da literatura médica. Só que a gente sabe que as mulheres têm outras vulnerabilidades sociais, por isso não faz... o próprio OMS discorre sobre isso no seu documento, né, da priorização da questão da priorização em relação ao sexo ou não. E ressaltando, eu desconheço algum país ou algum documento da Organização Mundial da Saúde que inclua lactantes como priorização. Nenhum país menciona isso, até menciona a questão das gestantes e puérperas. O OMS menciona a lactação, mas deixa claro que não tem dado para priorizar ela no próprio documento do SEIS. Tá? Ele tem um parágrafo sobre lactantes. E o nosso plano está alinhado com o plano, com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e com os diversos países que fizeram a sua vacinação. Ressaltando que, nesse momento, nosso objetivo agora, com o aumento do volume de doses, é simplificar a vacinação e avançar rapidamente a vacinação da população, preferencialmente por faixa etária descendente. Acho que, desculpa, eu passei o tempo, acho que eu atendi as principais considerações, não sei se eu esqueci algo. Obrigada, doutor Vitor. Nós achamos que é importante que nós façamos uma nova discussão e que esse grupo que o senhor disse que havia feito a discussão sobre a priorização das lactantes, que nós possamos fazer uma nova discussão com a participação dos movimentos lactantes e os movimentos da infância também, para que nós possamos, enfim, sensibilizar o governo acerca da necessidade desta priorização por todos os argumentos que foram postos aqui no dia de hoje. Mas, como o senhor pontuava a possibilidade de uma nova discussão acerca disso, nós achamos que é importante que haja uma nova discussão e que se dê espaço de fala para as lactantes, a sua organização e também os movimentos que dizem respeito ao direito
à infância. E dizer que é muito lamentável o que nós estamos vivenciando no país, não é? É lamentável, lamentável. Lamentável que nós tenhamos esse nível de mortes no país e que não haja sensibilidade acerca do que representa a imunização, do ponto de vista de proteção de bebês, de proteção da infância, de seguir os preceitos constitucionais, que não haja priorização das lactantes. E digo, para além disso, que é lamentável que nós tenhamos denúncias de corrupção com indícios tão fortes neste processo de imunização no país. É lamentável, lamentável. Muita tristeza que nós estamos vivenciando nesse país e, mais uma vez, saudar o movimento das lactantes pelo direito à vacina. Rompe a invisibilidade e o nosso compromisso de que nós possamos fazer esta discussão, não apenas a discussão no que diz respeito ao plano de aleitamento, que é um plano que o Brasil tem e que carrega muitas qualidades, mas que nós possamos fazer uma discussão global acerca de outras políticas públicas para que possamos ter uma política nacional de proteção às lactantes. Eu vou mais uma vez falar sobre que o mundo do trabalho, ou seja, que no mundo do trabalho e na política de emprego e renda, há que se priorizar também as lactantes. Romper a invisibilização pela função que exercem na vida, em defesa da vida. É um movimento em defesa da vida, fundamentalmente. Eu vou passar para o Marcos de Carvalho e em seguida passo para a Júlia, para que possa fazer as suas considerações, pontuar o que acha necessário acerca das sugestões que chegam e os comentários que nos chegaram pelo E-Democracia, e lhe concedo um prazo de até 3 minutos, senhor Marcos, e depois para a Júlia. Obrigado, Érica Cocai. Parabéns por essa audiência. Queria alertar ao Victor que não houve nenhum argumento emocional, nem nosso e nem nas lactantes pelas vacinas. A nossa argumentação foi baseada em dados científicos. Felizmente, muitas cidades e estados brasileiros estão à frente do PNI, do Ministério da Saúde, porque já estão vacinando lactantes, né? Infelizmente, há uma subnotificação da morbimortalidade de mulheres e crianças. Inclusive, o Ministério da Saúde falha muito em não testarem as crianças, as mulheres. O índice de testagem no Brasil para a Covid é um dos piores do mundo. Então, eu deixei a minha apresentação para a deputada Érica Cocai e eu apelo que o Programa Nacional de Imunizações e a Coordenação da Criança e Aleitamento do Ministério da Saúde convoquem uma nova reunião para discutir as proposições que colocamos aqui. As mulheres, as lactantes, precisam ser vacinadas porque elas vão se proteger e proteger os seus bebês que estão morrendo por Covid. E outra coisa, o trabalho, como a Sônia Saviano, a doutora Sônia falou, o trabalho feminino de gestar, parir, amamentar e cuidar é pouco valorizado no Brasil. Há uma lacuna de gênero. As mulheres não são chamadas, né? E elas deveriam sentar à mesa para discutir essas questões. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Já foi encaminhado para esta comissão a apresentação que foi aqui exposta e nós vamos encaminhá-la também para o Ministério da Saúde. Doutor Vitor informa que a reunião que aconteceu, se não me falha a memória, está se referindo à reunião que discutiu a questão da priorização, que participaram dela a Brasco, a FEBRASCO, a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia. Imunizações. Imunizações. A SBP, que é Pediatria, penso eu, OPAS/OMS, Fiocruz, SBI, CONAS e CONASEMES, que são as entidades
que participaram da reunião que aqui foi, a qual ele se referiu. Então, vamos passar para a nossa próxima expositora, a Júlia Maia Almeida, integrante do Movimento Lactantes pela Vida, e em seguida para Janine Selva Ginani. Bom, mais uma vez agradeço aí todo o apoio da deputada Érica, trazendo a nossa temática aqui para essa audiência. Como vocês viram, a nossa realidade é essa, participando de reunião com o menino pendurado no peito. A gente, né, não tem outra forma de fazer. Quero falar aqui, o Vitor disse que não tem notícia de outros países que estejam vacinando lactantes, mas a gente tem movimentos irmãos que aconteceram espontaneamente, simultaneamente ao nosso, em vários países da América do Sul, da América Latina. A gente já tem hoje vacinando o Equador. Deixa eu pegar aqui. A gente tem Equador, Panamá, Argentina, Espanha também já prioriza as lactantes. A gente tem esse movimento já em luta na Costa Rica, no Paraguai, né? Existem, como a gente fala, é uma egrégora, né? É um movimento que aconteceu e que está acontecendo para além daqui do Brasil, né? Assim, é um despertar da invisibilidade das lactantes, precisa ser vista, a gente precisa de políticas públicas que garantam, né, a nossa qualidade de vida para que a gente possa cuidar. Vale lembrar também que cuidadores foram incluídos no PNI, e o que mais são as mães se não cuidadoras, né? Se os cuidadores de idosos são incluídos como prioridade, por que as cuidadoras das crianças não vão ter, né? Então, eu acho que a gente tem milhões de argumentos que estão muito além da questão de risco-morte, porque não é só essa questão que a pandemia traz, né? E lembrando também que em qualquer emergência sempre é mulheres e crianças primeiro, né? A gente precisa garantir, né, a existência do futuro da sociedade, a gente precisa garantir que as nossas crianças sobrevivam com estrutura, né? Como o Charlene trouxe, a gente tem uma geração que, politicamente, o Brasil vai ter que dar conta de uma geração inteira de órfãos dessa pandemia. A gente tem uma forma de minimizar isso através de uma estratégia de imunização, por que não, né? Então, fica o nosso clamor, fica o nosso pedido. A gente está por todo o Brasil, todas as mães do lactante, a gente agradece aqui a cada uma delas que faz esse movimento acontecer. Nós estamos aqui representando uma enxurrada, muitas e muitas mães, muitas mulheres que estão se mobilizando para sair da invisibilidade, para proteger cada vez mais os seus filhos. Então, que o nosso clamor seja ouvido, né, e que a gente possa ampliar cada vez mais as discussões sobre a proteção à maternidade em todas as suas manifestações. Muito obrigada a todos. Obrigada, Júlia. Parabenizar pelo movimento Lactantes pela Vacina. Eu passo então para a doutora Janine Selva Ginani, que é coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E em seguida passo para a doutora Lana de Lourdes Aguiar Lima. Com a palavra, Janine Selva Ginani. Bem, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de discutir esse importante tema. Acho que várias questões elementares, assim, né, fundamentais foram tocadas aqui. Uma delas, conforme a deputada Érica mencionou, é a questão da gente ter uma política de aleitamento materno que, para além do setor saúde, abranja outros setores, né? A questão trabalhista é uma questão essencial, né? A questão inclusive de educação, né? A gente tem estudos aí demonstrando qual é o impacto do aleitamento materno para a constituição desse novo cidadão, inclusive impacto intelectual. Investir em aleitamento materno, investir em uma sociedade, né? Na constituição de uma nova sociedade, de uma sociedade a partir de princípios, né, que são muito superiores, né? Enfim, eu acho que esse é o ponto essencial. A gente está falando de aleitamento materno aqui, acho que é inquestionável a questão dos benefícios, né? Inquestionável, para além da Covid ou não Covid, amamentar é sempre a melhor opção, é sempre o melhor legado que uma mulher pode deixar para o seu filho, né? E eu acho que o Vitor toca num ponto muito importante,
que é a questão da gente acelerar o acesso à vacina para a nossa população. É isso que a gente precisa fazer. Garantir com que todas as pessoas tenham acesso a imunizante. E aí eu faço um apelo também para as pessoas que estão sendo priorizadas dentro desses grupos, para que procurem, para que se vacinem, para que se vacinem com o imunizante que estiver disponível. A gente está vendo aqui, a luta de um grupo tão importante para garantir a sua priorização dentro desse processo, e vários grupos que estão sendo priorizados e que estão deixando de buscar o seu direito por uma questão de escolha de qual é o melhor imunizante. Enfim, a gente tem que garantir que esse processo de vacinação seja acelerado no nosso país. A gente tem uma grande missão, de reduzir mortes e reduzir a vulnerabilidade para todos esses grupos. Então, queria agradecer imensamente aqui a oportunidade de discutir e de dizer, para as mães, para as lactantes, que elas são essenciais para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática e uma sociedade que tenha, enfim, todos esses princípios universais que são os princípios essenciais, Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui vocês não são invisibilizados, Aqui a gente pensa muito em vocês sempre, porque é isso, Assim, como sanitaristas que somos aqui atuando no Ministério da Saúde, a gente pensa assim, dentro de um recurso, Se você tem um país, você tem recursos extremamente limitados, você só pode investir em uma ação de saúde, que essa ação seja o aleitamento materno, que é uma ação que tem resultados imediatos e resultados futuros para intergeracionais, inclusive. Então, obrigada. Obrigada, doutora Janine, que se há que se priorizar, que se priorize o aleitamento. Inclusive, se priorize a vacinação das lactantes também, que quem promove o próprio aleitamento. Apenas dizer da importância do aleitamento, a campanha insistente que tem sido feita nessa perspectiva para inclusive valorizar a primeira infância. Há toda uma discussão acerca da primeira infância, da necessidade de ter uma política própria para a primeira infância. O aleitamento envolve a primeira infância, ainda que a primeira infância não se resuma às crianças que estão em situação e que estão sendo amamentadas, mas o aleitamento envolve a primeira infância, que já foi posta como uma das prioridades por tudo que representa, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de construção de subjetividades, enfim. Eu passo, então, a palavra agora para a Alana de Lourdes Aguiar Lima, que é coordenadora geral de ciclos da vida da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e em seguida para a doutora Sônia Salviano. Lana? Bom, eu queria reafirmar que nós somos sensíveis ao tema, e hoje representando a Coordenação da Saúde das Mulheres, dizendo até para a Charlene, eu sou médica, sou obstetra, Charlene, então a gente não deixa para trás as lactentes, tá? Então, e hoje entendemos que toda mulher, ela deve ser protegida, sim, pelo Estado, em especial as mães, que são o esteio da sociedade, são o cerne da família, e se essa mulher já cheia de responsabilidade cotidiana, tanto com sua família, seu trabalho, sua vida, se ela puder ser priorizada na vacinação e dessa forma ainda proteger seu filho, esse é o melhor dos cenários, tá? Então nós apoiamos a demanda e estimulamos uma nova discussão do assunto pela Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunização. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lana. Antes de passar para a doutora Sônia, eu vou ler mais algumas questões que chegam pelo E-Democracia de forma muito rápida. Eu sei que nem todos poderão se referir a elas, porque já fizeram uso da palavra nas suas considerações finais. Mas a Gabriele, não é considerada a vulnerabilidade da mulher que amamenta? Aline, quem vai se responsabilizar pela criação das crianças que perderam as mães para a Covid? Jéssica, precisa olhar para essas mães. Roberta, nós, mães lactantes, somos muitas vezes esquecidas. Passamos por momentos estressantes e de sobrecarga. Maternar na pandemia tem sido angustiante, pois além de todos os casos de morte em bebê, não sabemos os bebês com Covid podem desenvolver a longo prazo. Vacina já.
Um protege dois. Andresa, bebês e crianças estão expostas, pois os pais trabalham e precisam ficar em escolas ou sob cuidado de outras pessoas. Não podem usar máscaras e a única chance delas é a vacinação das mães e terem os anticorpos pelo leite materno. Aline, sonho seria viver em um mundo onde o óbvio não tivesse que ser justificado e requerido. Lamentável não enxergarem o futuro do mundo nas crianças. É o mínimo. Andresa, sou esposa de médico da linha de frente, ele tomou vacina, mas eu e meus filhos ficamos sempre com medo, pois ele pode pegar e transmitir. Ficamos em casa separadas por mais de um ano, para tentar nos proteger. Precisamos priorizar a vacinação das lactantes para proteger nossos filhos. A Mariane, a máscara de oxigênio tem que ser colocada primeiramente na mãe. Entenderam isso? Senão ela não tem capacidade para ajudar e ir adiante. Fulor, Vitor, o combate ao coronavírus é emergente. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. E a Ana Paula, o Ministério da Saúde também está embargando a segunda dose de vacinas para gestantes, com a primeira dose AstraZeneca. Não faz sentido aguardar até o parto para proteger essa população. Combinada com outra marca, a imunização é elevada. Pedimos a luta pelas gestantes em segunda dose. Laura, quem morre mais são os profissionais que atendem online? A Dayana, gostaria de saber se o senhor Vitor leu o ECA, se leu a recomendação da OMS sobre a amamentação e só ter a importância dela e as consequências. E a Roberta, a maioria das crianças tem sintomas leves. E a longo prazo? Ninguém sabe. Covid é uma doença nova, não podemos pagar para ver. É todo um movimento que se expressa pelo E-Democracia para priorizar a vacinação das lactantes como forma de proteger crianças que estão em fase de amamentação e de vigorar. Eu penso que a doutora Sônia foi muito feliz a um pouco sentir o que é, em uma pandemia, você estar amamentando com esse nível de invisibilização, de silenciamento, de apartação, de isolamento, enfim. E é para ela que eu passo a palavra. Com a palavra a doutora Sônia Salviano. Bom, eu quero finalizar a minha fala, ressaltando que o Brasil, doutor Vitor, tem uma das políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno mais robustas do mundo. É uma política extremamente respeitada, é uma política que já foi capaz de trazer para o mundo essa mudança da recomendação do aleitamento materno exclusivo. Foi o Brasil quem propôs à OMS, na 34ª Assembleia Mundial da Saúde, modificar a recomendação de aleitamento materno exclusivo dos 4 meses para os 6 meses. Nós temos uma lei sancionada em 2006, a Lei 11.265, e temos um regulamento que hoje ele anda bem junto, bem acoplado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Amamentar, a política de aleitamento, é uma política que perpassa por todas as outras, Por quê? Porque amamentar traz benefícios para a vida inteira, e nós não podemos cortar esse ciclo da amamentação, permitir que ele seja impedido de continuar pela Covid. Portanto, eu acho mais do que justa a fala da Júlia, a fala das mães lactantes. Nós precisamos escutar. As lactantes precisam ser vacinadas. Os bebês precisam também ser vacinados passivamente pelas suas mães. E quando eu falo bebês, não simplesmente os bebês menores de 1 ano ou menores de 6 meses. Nós precisamos lutar para que toda mulher que amamenta seja vacinada. Hoje, nós acompanhamos o movimento dessas mulheres. É significativo, Érica e Arlete,
o número de mulheres, de mães, de lactantes que estão amamentando 2 filhos e que querem levar esta amamentação adiante. Um pequeno menor de 1 ano, um maior de 3, 4 anos. Por quê? Porque ela se sente inteiramente responsável pela saúde desta criança e pela proteção contra a Covid. São dados da invisibilidade dessas mulheres que precisa vir à tona, né? Eu já acompanhei uma mulher que amamentou 4 filhos, nascia mais um e nascia mais um, e ela continuava amamentando, pelo que ela compreendeu de importância da formação dessas crianças para a vida inteira. Então, a Covid não pode impedir as mulheres de amamentar. A Covid não pode matar as mães que amamentam. Esses bebês não podem ficar sem suas mães e terem os seus futuros comprometidos. Então, parabéns por essa audiência, parabéns às mães lactantes, e como militante do aleitamento materno há quase 40 anos, eu estou junto com vocês e vamos à luta. Muito obrigada. Obrigada, doutora Sônia Salviano. Passo agora para a Charlene Borges, que é a liderança nacional do movimento Lactantes pela Vacina. Bom, muito obrigada pelas palavras, doutora Sônia, pelo apoio, doutor Marcos. Também agradeço as técnicas do Ministério da Saúde pela sensibilidade da causa, pelo apoio. A gente sabe que é uma decisão complexa, que envolve vários setores do Ministério da Saúde, e política, portanto, né? É uma decisão complexa e sempre, ao final, ela é política. Então, como política pública, nós pedimos a visibilidade das lactantes, pedimos que o aleitamento materno seja reconhecido como uma política pública de saúde, e vacinar lactantes é um gesto simbólico do Estado, de que o aleitamento materno é prioridade, que o aleitamento materno é valoroso. A gente tem relatos todos os dias nos nossos grupos de mães que estão adiando o desmame para poder tomar a vacina e conferir essa proteção às crianças. Então, olha o valor disso, olha o valor dessa possibilidade, olha o que o Estado pode dizer, pode sinalizar para a nossa sociedade a partir do momento em que vacina lactantes, né? Vai mostrar para outras mães que a amamentação pode conferir outros benefícios, além dessa possibilidade de nutrir o seu filho, de conferir apoio emocional, além de conferir o afago, mas tem toda essa questão político-social que envolve o aleitamento materno, né? Então, assim, eu faço um apelo aos gestores públicos, porque a gente que trata de política, né, precisa ter isso em consideração. E eu queria lembrar que a Júlia foi muito feliz, eu lembrei do que a nossa companheira do Rio de Janeiro, a Verônica Linder, falou logo no começo do nosso movimento sobre o código de conduta, né? Mulheres e crianças primeiro. O que é o Brasil hoje em dia, se não um grande navio prestes a naufragar, né? O que é um estado de guerra que estamos vivendo? Porque esse código de conduta em que se prioriza mulheres e crianças não pode ser aplicado, né? Por que se considera que a prioridade de mulheres e crianças é um critério emocional? Isso é muito doloroso, de ver desconsideradas nossas argumentações, de ver reduzido, desestimado a um critério puramente funcional quando não é, né? O que nós estamos tratando é justamente disso, é priorizar mulheres e crianças numa situação de guerra, numa situação de morte, de terror, é isso que queremos. Então, assim, reforço que a decisão é política e social também. E aí eu queria ler um trecho do documento da OMS, esse modelo de valores que eu mencionei mais cedo, do SAGE, em que ele traz diversos princípios, e quando fala do princípio da equidade nacional, é dito que é preciso assegurar que a priorização das vacinas nos países que levam em conta as vulnerabilidades, riscos e necessidades dos grupos devidos a fatores sociais, geográficos e biomédicos de base. Esse público precisa enfrentar, esse público que enfrenta maiores prejuízos na pandemia. Então, a gente sabe que não é apenas o critério de saúde. E também parece equivocada, talvez, essa abordagem, esse recorte que foi feito nessa reunião da Câmara Técnica, em que abordou a questão apenas sobre o olhar do risco saúde. Evidentemente, se você for questionar um especialista sobre o risco saúde e agravamento na lactante, eles vão dizer que não existem dados científicos para isso, portanto, por esse critério de risco saúde, não deveriam ser priorizadas. Eu imagino que a reunião ela seguiu esse caminho, seguiu esse recorte, mas a gente pode verificar pelo conteúdo que nós estamos trazendo aqui, nessa audiência de hoje, que a questão pode ser vista por um viés mais amplo, né? É uma questão político-social, é priorização da maternidade, é proteção dos bebês, proteção da vida, é mulheres e crianças primeiro,
é política pública de incentivo ao aleitamento materno. São tantos valores envolvidos nessa luta, e a gente pede que o Estado, que o governo brasileiro possa aproveitar essa oportunidade de mostrar para a sociedade que as mães importam, que é preciso cuidar das mães, que é preciso cuidar do futuro que nós estamos guardando. Né? Então, é esse o recado que nós estamos, é mais um apelo que nós estamos fazendo a vocês, gestores públicos, e ao nosso gestor público, o ministro da Saúde. Né? A gente sabe que, ao final, essa decisão vai ser política. Se é uma decisão política, é uma questão de boa vontade também. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada, Charlene. Mais uma vez agradecer ao movimento Lactantes pela Vacina, que provocaram esta comissão, para que esta comissão pudesse realizar esta audiência com todos os seus desdobramentos. E passo, então, a palavra para a deputada Arlete Sampaio. Bem, eu acho que se essa audiência pública tiver conseguido que haja uma nova reunião do Programa Nacional de Imunizações, com a presença da doutora Lana, com a presença da Giane, com a presença do doutor Marcos, e, se for possível, eu falo isso se for possível, porque eu sei como é difícil hoje se respeitar a representação social da sociedade civil. Né? Mas, se for possível também a representação das mães lactantes, seria muito... Essa audiência pública cumpriu o seu objetivo, Érica. Quero lhe parabenizar por tê-la convocado e agradecer por ter me convidado. Eu penso que é um momento extremamente rico. Esse debate foi muito produtivo, mostrou vários ângulos do problema, mostrou que uma visão puramente técnica do ponto de vista de quocientes de letalidade, etc. e tal, é insuficiente para dar conta da complexidade dessa discussão, né? Que outros critérios têm que ser postos na mesa para a gente discutir e que, portanto, seguiremos na defesa intransigente do direito das lactantes de serem vacinadas, porque agora a gente pode até dizer que uma mulher lactante vacinada imuniza 2 ou até mais. Então, eu penso que a gente vai continuar nessa luta e aguardando aí que o Vitor possa ser intermediário dessa posição, dessa audiência pública, reivindicando uma nova reunião do PNI para discutir essa questão com esses aspectos todos que aqui foram levantados. E, se possível, convidando aquelas pessoas que aqui demonstraram não só estarem na luta por essa reivindicação, mas que estarem absolutamente por dentro desse debate. Outros países que estão já vacinando lactantes, outros estados brasileiros que já estão vacinando lactantes, portanto, eu penso que será uma reunião muito produtiva e essa audiência pública terá cumprido o seu papel fundamental de ter mudado, digamos assim, de ter contribuído para que o Ministério da Saúde rediscuta esse tema com outro olhar. Portanto, Érica, parabéns a você e obrigada a todos que participaram aqui. Foi muito rica a discussão, acho que foi muito importante. E dizer à doutora Sônia que eu quero marcar para a gente se reencontrar, bater papo, tá certo? Grande abraço a todos vocês. Um abraço à nossa Bahia, viu? Júlia e Charlene. Muito obrigada, deputada Arlete, mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. E agradecer aqui a deputada Arlete, a Sônia Salviano, Júlia Maia Almeida, Lana de Lourdes Aguiar Lima, Janine Selva Ginani, Vitor Bertolo Gomes Porto, Charlene Borges e Marcos de Carvalho, pelas contribuições valiosas que foram postas para esta discussão, que não se encerra aqui. Não se encerra aqui. Nós vamos, doutor Vitor, fazer em nome da comissão uma solicitação para esta reunião com a escuta de outros atores e particularmente do movimento Mães Lactantes pela Vacina. Então, nós vamos formalizar, porque para que nós possamos, enfim, ter o poder de romper essa invisibilização e, ao mesmo tempo, colocar os argumentos que foram pontuados nesta audiência.
E nós vamos também apresentar um requerimento nesta comissão para que nós possamos fazer essa pauta também, essa discussão, no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, no CONANDA, porque nós estamos falando de primeira infância, nós estamos falando de início de vida aqui na Terra, que precisa ser pontuada de forma muito intensa a proteção absoluta que é prevista na nossa Constituição para crianças e adolescentes. Então, doutor Vitor, o senhor falava sobre a possibilidade desta nova discussão sobre o caso da priorização das lactantes, e nós vamos formalizar pela comissão esta solicitação, para que possamos, enfim, contribuir com a discussão, com os argumentos, as posturas e do lugar que estão as mães lactantes, que é um lugar valorizado pelo conjunto da sociedade e por todas e todos que buscam a cidadania, a democracia e os direitos, em particular, dos nossos lactentes, dos nossos meninos e meninas que estão sendo amamentados e amamentadas neste país. E eu gostaria, portanto, de agradecendo muito a presença de todos convidados e convidadas e do público em geral. Como disse, tivemos uma participação muito intensa, uma das participações mais altivas e ativas na história desta comissão. Eu queria apenas, dizendo que não há mais nada a tratar, encerrar a presente reunião. Mas eu gostaria de, antes de fazê-lo, convidar para o 18º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, com o tema Construção Democrática e Participação Social, os desafios para a cidadania LGBTQIA+, frente à pandemia, que acontecerá hoje. É iniciativa de várias comissões, inclusive desta Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Acontecerá hoje, a partir das 17 horas, e percorrerá todo o dia de amanhã. Nós também gostaríamos de convidar todas e todos para o lançamento do Observatório Nacional da Mulher na Política, que é uma iniciativa da Secretaria da Mulher da Câmara Federal, das deputadas e dos deputados, não apenas dos deputados, e parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, às 17 horas. O observatório será coordenado por 3 deputadas federais, com núcleos estaduais, instalados nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com isso, e com esses encaminhamentos da solicitação formal da reunião que aqui foi sugerida, ou foi pontuada, ou foi falada pelo doutor Vitor, com a participação da sociedade civil, do movimento Lactantes pela Vacina, e também a solicitação que será feita formalmente por esta comissão para uma pauta no CONANDA, eu declaro encerrada a presente audiência pública.